Boa noite a todos. No intuito de criar um projeto de rentabilidade, um projeto rentável, nós unimos os conceitos e os segmentos de entretenimento e gastronomia. E aí nasceu o Cheesecake Lounge Pub. Boa noite a todos. O nosso pub ele tem um horário de funcionamento da seguinte maneira. De terça a quinta-feira nós abrimos às 18 horas e fechamos à meia-noite. Das sextas a sábados nós abrimos às 8 da noite e fechamos às 4 da manhã. E domingo abrimos às 5 e fechamos às 11 da noite e não funcionamos às segunda-feiras. Nosso investimento total foi de 300 mil. 160 mil foi adquirido pelo financiamento, pelo projeto Turismo, via o Banco do Brasil, e 140 mil foi junto ao valor de cada sócio. Essa aqui é a imagem real do estabelecimento do nosso pub. Os nossos grandes diferenciais do estabelecimento. Nós possuímos um ambiente bem intimista, bem confortável. Nosso ambiente, diferentemente de outros pubs, não é lotado, não contém muita fila, porque a nossa preferência é na rapidez no atendimento, não na superlotação e faturamento. A nossa ambientação e decoração é totalmente baseada no estilo burlesco e retrô. O nosso conceito de estabelecimento, como a gente falou, são as referências Synapse, a temática retrô e o vintage. No nosso cardápio, nós oferecemos vários tipos de aperitivos, como mini pizzas, cervejas, mais de 20 tipos de cervejas importadas, vinhos, drinks tradicionais e também os drinks moleculares, ou seja, nesses drinks nós modificamos o estado físico de algumas bebidas. Por exemplo, a caipirinha é conhecida pelo seu estado físico líquido. Nós conseguimos oferecer ao cliente uma nova experiência de experimentar a caipirinha, pode ser em algum estado sólido ou gelatinoso. E algumas porções específicas também. O nosso carro-chefe, a nossa principal sobremesa, cheesecake. Alguns de vocês devem estar pensando que o nome do pub é devido a essa sobremesa para ser o carro-chefe, mas não é, tem mais um sentido. Na cultura pin-up e retrô, cheesecake era uma referência pelos homens para as mulheres pin-ups. Eles diziam que as mulheres pin-ups eram mais saborosas do que um cheesecake. Gostoso, então. Nós temos 17 funcionários organizados da seguinte maneira: gerente geral, chefe de cozinha, ajudante de cozinha, o gerente de restaurante e os seus subordinados, que são o caixa, o DJ residente, auxiliar de serviços gerais, segurança hostess, supervisor de salão, garçom e barbeiro. Essa é a nossa localização. Nós estamos localizados na rua Inácio Pereira de Rocha, número 512, na Vila Madalena. Nós fizemos a pesquisa da análise quantitativa e qualitativa. Nós passamos o final de semana inteiro em frente à estação de metrô Vila Madalena, justamente porque no final de semana nós obtemos bastante movimento de pessoas que frequentam bares e pubs por ali. 76,62% das pessoas que entrevistamos preferem frequentar pubs aos fins de semana. E 93,33% utilizam o carro para frequentar pubs e estabelecimentos noturnos, ou seja, a preferência mesmo é de transporte pelo carro. 40% dos nossos entrevistados têm entre 18 e 25 anos, e os 26,66% estão entre 26 e 30 anos. O restante se encaixa dos 31 anos a 40 anos. 93,33% das pessoas que entrevistamos consomem bebidas e comidas em pubs.
Bom, agora eu vou falar da localização, que é o bairro da Vila Madalena. O bairro da Vila Madalena é o bairro mais boêmio da cidade de São Paulo. Boêmio por quê? Porque nos anos 80, nos anos 70, muitos jovens, por não ter tanta condição de pagar locais para morar e estudavam na Universidade Paulista, eles escolheram morar próximo à faculdade. E aí começaram a surgir os bares, as boates, os restaurantes. A boemia se estende até hoje e... Bom, reunindo contrastes em relação a jovens, a idosos, o bairro reúne casas comuns, casas tranquilas e a agitação das boates. Bom, o nosso maior incentivo foi justamente pelo bairro ser tão agitado, tão movimentado e ser tão propício a esse tipo de estabelecimento. A localização privilegiada na Rua Inácio Pereira da Rocha, número 512, e por ser um bairro nobre da Zona Oeste de São Paulo e agregar valor a isso. Bom, aqui temos a análise do método SWOT. Nós temos apenas como ponto fraco o marketing, por não estarmos ainda solidificados no mercado. E em relação aos outros pubs, que temos o All Black, o The Queen's Head e o The Sailor. Os pontos fracos do All Black, The Queen's Head e o The Sailor, basicamente, são em relação ao atendimento. Nós pesquisamos e abordamos muitas pessoas que tinham muito a reclamar sobre o atendimento, sobre as filas e sobre os valores que são muito abusivos. Aqui temos os aspectos externos. O nosso ponto marcado como ameaça é o ponto de tecnologia, justamente por não estarmos há muito tempo no mercado e não termos tanto um budget igual aos outros pubs para investir nessa área. Bom, aqui nós temos a nossa missão, que seria ser referência de inovação no setor de entretenimento e alimentos e bebidas. Ser referência por quê? Porque nós temos um produto inovador que não existe na cidade de São Paulo, que é a temática vintage de pinup, e oferecer isso juntamente com entretenimento e alimentos e bebidas. A nossa visão é promover o conceito vintage, que reúne os elementos do passado, é resgatar a história do nosso bairro, da nossa cidade, focando não apenas na comercialização de produtos e serviços, mas em proporcionar grandes experiências ao cliente. Nós não focamos apenas no lucro, e sim na excelência do atendimento ao cliente, porque isso é o que vai nos gerar lucro. Bom, em relação ao fluxo de informações, nós mantemos perfis nas maiores redes sociais, como Facebook, Twitter, e temos o nosso site próprio também, para manter um vínculo com os nossos clientes. Este daqui é o sistema que usamos no pub, para gerenciar, registrar fornecedores, contas a pagar, e ele se chama SIGEBAR, que é Sistema de Gerenciamento de Bares e Restaurantes. Bom, para combater a sazonalidade, nós desenvolvemos festas temáticas para representar os conceitos da essência inicial do pub. É uma festa temática da Marilyn Monroe, que é referência dos Estados Unidos, da história e o maior sex symbol do mundo. Temos também uma festa temática, que é o Burlesque Day, que ele representa toda a temática burlesca, e também a festa temática Dia dos Namorados, pois muitos casais não têm uma atividade tão inovadora para fazer nessa data. Bom, nós temos aqui a visão gráfica do nosso estabelecimento e ela é bem real ao estabelecimento de fato. Aqui é a visão da planta. Nós temos 120 metros quadrados. O hall. Esse é o lounge. Os banheiros na parte externa. E o hall externo. Boa noite a todos. Agora nós vamos apresentar para vocês os números que ajudam a gente a provar a viabilidade do nosso projeto. Então aqui é o nosso fluxo de caixa, que ele representa todas as movimentações financeiras do nosso pub.
Ele é dividido nas contas de entradas e saídas. As entradas, elas têm a ver com o nosso faturamento, que é o que a empresa ganha, e as saídas são todas as dívidas, as nossas, o que a gente tem realmente a pagar. A gente levou em consideração também que, de acordo com o faturamento da nossa empresa, nós estamos situados na classificação Simples Nacional. E isso também a gente precisa pagar um imposto mensal de 10%, que a gente também já incluiu aí. E também nós fizemos a projeção para 2014, também pensando no dissídio salarial, aumentando um pouco o salário dos funcionários e também na possível inflação. O balanço patrimonial de 2013, através dos números gerados no fluxo de caixa e na nossa projeção de faturamento, nós conseguimos o nosso balanço patrimonial, que é dividido entre o ativo e o passivo. Temos o ativo circulante e ativo não circulante, o passivo é a mesma coisa, e aqui representa a situação real em determinado tempo da nossa empresa. Então nós fizemos o de 2013, e o de 2014 baseado na projeção que nós fizemos no nosso faturamento conforme o fluxo de caixa. Os números do fluxo de caixa, eles também dão vazamento para a demonstração do resultado de exercício, o DRE. Nós também projetamos, nós fizemos o de 2013 e projetamos o de 2014. Aqui é importante dizer que ele é como se fosse um resumo de toda a questão de faturamento, despesas relacionada à empresa. E o patrimônio é das contas patrimoniais, então do que a gente possui e das dívidas que a gente tem a pagar. Aqui é o cálculo do nosso ponto de equilíbrio de 2013. Embaixo nós temos todos os números que nós usamos e, de acordo com as contas, em 2013, o nosso ponto de equilíbrio, que é quando as despesas se igualam à receita, ele ocorre no mês de agosto. No ano seguinte, em 2014, ele acontece no mês de setembro. Agora, os cálculos de rentabilidade e lucratividade. Rentabilidade, de acordo com as nossas contas, nós conseguimos obter R$ 2,46 de lucro líquido, isso no ano de 2013. No ano de 2014, esse número sobe para R$ 2,53. Em relação à lucratividade, em 2013, a cada R$ 1 investido, nós obtemos 33 centavos de retorno. No ano de 2014, 32 centavos. O tempo de retorno do investimento. Todos aqueles números, a conclusão na prática de tudo isso, é que em 2 anos, em média 2 anos e 4 meses, nós vamos ter obtido todo o retorno do investimento. Tudo que foi investido no PUB será retornado em 2 anos e 4 meses, em média. Nossos efeitos socioeconômicos desse projeto. Nós vamos oferecer uma nova oferta de gastronomia e entretenimento no bairro, pois no bairro em si, na Vila Madalena, não há nenhum pub que trabalha com essa tipologia e esses serviços e produtos que oferecemos. Contribui também culturalmente com a história do bairro, por justamente ser o primeiro pub trabalhando com esses produtos. Geramos empregos e movimentação da economia local, pois nós damos mais preferência na contratação daqueles que já moram na região, por justamente já conhecerem toda a movimentação e a história do bairro em si. Maior visibilidade e interesses de turistas pelo bairro e proposta chamativa em parcerias com hostels e hotéis locais, porque geralmente em hotéis, os hóspedes aos finais de semana, eles têm planejamento de entretenimento. Nos hotéis eles procuram alguma referência. Então, com essa parceria, gera um bom movimento de lucratividade tanto para o hotel quanto para o pub também.
Bom, então essa é a proposta do nosso pub, Cheesecake Lounge, e propomos a excelência na oferta de produtos e serviços, focando na construção de experiências. Então, nós apresentamos esse projeto como viável, não somente pelos números, que apresentam bons resultados, mas também pela localização estratégica, pelas parcerias comerciais que faremos com hostels e hotéis, pois o movimento turístico lá é muito forte devido às feiras e todas as atrações, e faremos parcerias para aumentar a economia local e gerar mais fluxo turístico na região, atraindo para os hostels, para os hotéis e para o nosso pub. Obrigado a todos. Estou aqui, assim, acho que é uma mistura de emoção e empolgação. Acho que o trabalho de vocês me trouxe, assim, vigor e um brilho muito especial, assim, em relação às possibilidades, né, que a atividade turística ela podem surgir. Eu achei que está totalmente alinhado a conceitos importantes hoje, em termos de panoramas e perspectivas aí do mercado turístico, no que diz respeito ao conceito de turismo de experiência. Né, pela apresentação, você vê que a questão dos sentidos é o tempo todo estimulado, então isso é muito interessante. A questão da criatividade, a gente vive hoje num contexto onde a economia criativa ela é uma economia baseada na questão do conhecimento e também na questão em relação do fazer diferente, da inovação. E assim, né, não é só um estabelecimento de alimentos e bebidas, é uma experiência em alimentos e bebidas que envolve a alimentação, o entretenimento e a questão da cultura urbana, a questão de resgatar, misturar, na verdade, né, o novo com o antigo. Enfim, eu tô aqui, falei pro Guilherme, eu tô, né, super, assim, orgulhosa, emocionada, porque esse trabalho já veio coroado, como a gente pode ver no logotipo. Então, assim, o grupo não poderia ser diferente, é um trio assim, é um trio ternura, eu acho que são muito amigos, tem uma afinidade desde o começo do curso. Uma coisa que eu fiquei, vendo a apresentação de vocês, a Jéssica estava um pouquinho nervosa, o Igor foi lá, ficou segurando a mãozinha dela, ou seja, não precisa falar nada, vocês se entendem nos olhares, nos gestos. Gente, nós precisamos de gente assim no mercado. Precisamos de gente como vocês. Então, assim, eu tô explodindo. Eu não tenho nada. Eu tenho, assim, algumas coisinhas em relação à formatação, a uma mágica que saiu fora do lugar, mas isso não vai atrapalhar nada, porque o trabalho já está coroado. Então, gente, para mim é, assim, maravilhoso. Parabéns, eu estou muito orgulhosa de vocês. Boa noite ao grupo, parabéns, funcionários. Quando eu fui pegar o trabalho de vocês para ler, tá? Vocês me entregaram o trabalho na quinta, eu fui ler o trabalho de vocês no sábado. Eu falei, caramba, 500 mil professores no Rio, um trabalho de um pub, para mim que morei 2 anos em Londres, e que na sexta-feira tinha ido ao Queens. Falei, então, né? E como a Renata falou, um trabalho que você pega, repega, lê e relê e não acha nada, tá? Não acha nada para falar, não se encaixou. Um trabalho que desde a projeção de demanda está redondinho com o payback, com a lucratividade, com a rentabilidade. Um trabalho que está tão fechadinho, tá? Que quando você vai ler a festa da Burguesa, tá? Tão vontade de voltar para qualquer pub, tá? E me remete a um período tão gostoso da minha vida. A única coisa que eu falava, não põe horário para fechar pub não tem horário para fechar.
Tá? Pub é do primeiro ao último cliente. Tá? Pub é do primeiro ao último cliente. Tira aquele DJ terceirizado de lá e traz mais essas festas loucas de burletes. Tá? Traz o cabaré, como tem em Paris, que é famosíssimo. Tá? Mas um trabalho espetacular, e vocês defendem, lá no finalzinho da defesa de viabilidade, vocês usaram uma palavra que eu já tinha colocado aqui, que eu acho que o mercado precisa, as pessoas precisam: inovação. Eu gosto quando vocês definem a palavra inovação, eu sou um total adepto da inovação. Tá? Então, tem um pub, mas tem um pub bem inglês, tá? Porque eu ia lendo o trabalho de vocês e me remetendo a um período tão marcante na minha vida, que foi de 2007 a 2009, né? E que, não sei também se o grupo fez de propósito, não sei se vocês sabem que os coletes que tem debaixo do terno é uma coisa inglesa, tá? E os atendentes em pubs ingleses, eles atendem de colete, tá? Então, se foi uma coisa planejada, parabéns por pensar nos detalhes. Se não foi, parabéns pela coincidência também, né? Quando a gente trabalha muito bem trabalhado uma ideia, os ventos sopram a favor. Mas construa um pub que não perca a característica dele inglesa, tá? E de quebra, acha um cantinho e coloca um jogo de dardo lá, tá? Que todo pub tem aquele joguinho de dardo, onde as pessoas, depois de tomarem seus pinches, ficam jogando dardo, acerta o pub inteiro, menos o dardo, mas tem que estar lá. Tá, cara? Parabéns mesmo pelo trabalho. Tá? Entrosamento do grupo com o tema, com o trabalho, a gente percebe, né? Ali quando o Igor pegou a mão da Gestina, que a gente deu um toque, eu falei, é um grupo totalmente, né? São lords ingleses, são gentlemen ingleses, né? Então parabéns pelo trabalho mesmo, de verdade. É isso. Jéssica, respira. Respira quando você fala, para que a gente possa entender o seu raciocínio. Com um grupo que eu tive pouquíssimo trabalho, porque você já me trazia as coisas prontas. Vocês ficavam sentadinhos no canto lá na sala, eu fazia as explicações do que vocês deveriam fazer. Na data certa, você já trazia uma coisa pronta. Raramente a gente discutia uma coisa ou outra. Eu comungo todos os elogios que foram feitos a vocês, e não poderia ser diferente para mim. Realmente, eu tenho muita admiração pelo trabalho que foi feito, até mesmo pela proposta inovadora, e a gente percebe ideias como essa que vocês propõem, pipocando em diversos pontos da cidade de São Paulo, né? Com algumas diversificações. Isso, assim, como a professora Renata falou, abre novas portas, novas possibilidades para a nossa área. No entanto, vocês apresentaram um balanço errado. Quando vocês me mandaram o trabalho escrito, eu devolvi o trabalho escrito, dizendo para vocês que aquele balanço estava errado. Vocês precisam refazer o balanço. Tá? O balanço não tem aquela estrutura de vendas e empréstimo. Não é assim, não. Vocês têm informação sobre isso. Eu gostaria muito, até para que não desmerecesse o trabalho de vocês, que essa parte que é importante, o estudo da viabilidade do projeto, fosse alterado e seguisse aquelas orientações. Quando eu devolvi o trabalho, eu já alertava vocês com relação a esse erro que está lá. Isso prejudica substancialmente a análise da viabilidade do projeto de vocês. Eu gostaria muito que o trabalho escrito, que vai ficar em nome de vocês na universidade, não contivesse essa irregularidade. Bom? E mais assim, foi um prazer, a seriedade do grupo, a cumplicidade que a professora Renata levantou, o empenho, o envolvimento de vocês, não poderia ser diferente. Uma apresentação brilhante e resultando em um trabalho extremamente denso, complexo, bem pontuado e bem estruturado também. Parabéns, obrigado pela paciência de vocês. Os grupos estão se apresentando, no final a gente vai tirar foto só para agilizar, tá bom? Então, no finalzinho dos grupos, a gente vai fazer as fotos, tá? Só para
entendeu?